Deuteronômio capítulo 20. As leis da guerra. Quando saíres à batalha contra os teus inimigos, e vires cavalos e carruagens e um povo maior que tu, não os temas, porque está contigo o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito. E acontecerá que, quando te aproximares da batalha, que o sacerdote se chegará e falará ao povo e lhes dirá: Ouve, ó Israel, chegais neste dia à batalha contra os vossos inimigos. Não fraquejem os vossos corações, não temais e não tremais, nem vos aterrorizeis por causa deles, porque o Senhor teu Deus é aquele que vai convosco, para pelejar por vós contra os vossos inimigos, para vos salvar. E os oficiais falarão ao povo, dizendo: Que homem existe que edificou uma nova casa e não a consagrou? Que vá e volte à sua casa, para que não morra na batalha, e outro homem a consagre. E que homem é aquele que plantou uma vinha e ainda não comeu dela? Que também vá e volte à sua casa, para que não morra na batalha, e outro homem a coma. E que homem existe que desposou uma mulher e ainda não a recebeu? Que vá e volte à sua casa, para que não morra na batalha e outro homem a receba. E os oficiais falarão mais ao povo e dirão: Que homem existe que é temeroso e covarde? Que vá e volte à sua casa, para que o coração de seus irmãos não desfaleça, como o seu próprio coração. E acontecerá que, quando os oficiais tiverem terminado de falar ao povo, que nomearão capitães dos exércitos para liderar o povo. Quando chegares a uma cidade para pelejar contra ela, então proclamar-lhe-ás a paz. E acontecerá que, se ela te der uma resposta de paz e te abrir as portas, todos os seus habitantes te servirão em trabalhos forçados. E se ela não fizer a paz contigo, mas guerrear contra ti, então a sitiarás. E quando o Senhor teu Deus a tiver entregado em tuas mãos, ferirás cada homem dali com o fio da espada. Mas as mulheres e os pequenos, e o gado, e tudo o que existe na cidade, e até todos os seus despojos, tomarás para ti, e comerás os despojos dos teus inimigos que o Senhor teu Deus te deu. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti e que não forem das cidades dessas nações, mas das cidades desses povos que o Senhor teu Deus te der como herança, não deixarás com vida nada que respire, mas as destruirás completamente, isto é, os heteus e os amorreus, os cananeus e os ferezeus, os heveus e os jebuseus, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que não te ensinem conforme as suas abominações que fizeram aos seus deuses, e para que não pequeis contra o Senhor vosso Deus. Quando sitiares uma cidade por muito tempo, guerreando contra ela para tomá-la, não destruirás as suas árvores, forçando nelas um machado, pois delas comerá, e não as derrubará, porque a árvore do campo é a vida do homem, para usá-las no cerco. Somente as árvores que souberes que não são árvores de alimentos, destruirás e cortarás, e edificarás baluartes contra a cidade que guerrear contra ti, até que seja conquistada. Deuteronômio capítulo 21. Expiação por uma morte cujo autor é desconhecido. Se na terra que o Senhor teu Deus te der for encontrado algum morto, caído no campo, e não se souber quem o matou, então virão os teus anciãos e os teus juízes, e medirão até as cidades que estiverem à volta do morto. E acontecerá que, na cidade que for mais próxima do morto, os anciãos dessa cidade tomarão uma novilha com que não se tenha lavrado e que não tenha sido presa ao jugo. E os anciãos dessa cidade trarão a novilha a um vale áspero, que não seja arado nem cultivado, e ali no vale degolarão a novilha.
E os sacerdotes, os filhos de Levi, se aproximarão, porque o Senhor teu Deus os escolheu para que ministrem e para que abençoem em nome do Senhor. E pela sua palavra será julgada cada controvérsia e cada discussão. E todos os anciãos daquela cidade que estiverem próximos do homem morto lavarão suas mãos sobre a novilha degolada no vale. E responderão e dirão: nossas mãos não derramaram este sangue, nem nossos olhos o viram. Sê misericordioso, ó Senhor, com o teu povo Israel, a quem resgataste, e não derrama sangue inocente como acusação ao teu povo de Israel, e o sangue lhes será perdoado. Assim tirareis a culpa do sangue inocente do meio de vós, quando fizerdes aquilo que é reto aos olhos do Senhor. Quando saíres para guerrear contra os teus inimigos, e o Senhor teu Deus os tiver entregado nas tuas mãos, e tu os tiveres cativos, e vires entre os cativos uma bela mulher, e a cobiçares, e desejares tomá-la como tua esposa, então a trarás para a tua casa, e ela raspará a sua cabeça, e cortará as suas unhas, e despirá a veste do seu cativeiro, e permanecerá na tua casa, e lamentará seu pai e sua mãe durante 1 mês inteiro, e depois disso entrarás a ela, e serás seu marido, e ela será tua esposa. E acontecerá que, se não tiveres deleite nela, então a deixarás ir para onde ela quiser, mas de maneira nenhuma a venderás por dinheiro, não comercializarás com ela, porque a humilharás. Se um homem tiver 2 esposas, uma amada e outra odiada, e elas lhe derem filhos, tanto a amada como a odiada, e se o primogênito for filho da esposa odiada, então quando ele fizer com que seus filhos herdem aquilo que ele tem, que não poderá fazer com que o filho da esposa amada seja primogênito, antes que o primogênito da odiada, que é de fato o primogênito, mas ele reconhecerá o filho da odiada como o primogênito, dando-lhe uma porção dupla de tudo o que tem, porque ele é o princípio da sua força, o direito da primogenitura é dele. Se um homem tiver um filho obstinado e rebelde que não quer obedecer à voz do seu pai ou à voz da sua mãe, e que, quando o tiverem punido, não lhes der ouvidos, então seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão até os anciãos de sua cidade e até a porta desse lugar. E dirão aos anciãos de sua cidade: este nosso filho é obstinado e rebelde, ele não obedece à nossa voz, ele é um glutão e um beberrão. E todos os homens de sua cidade o apedrejarão com pedras, para que ele morra. Assim afastarás o mal do teu meio, e todo Israel ouvirá e temerá. E se um homem tiver cometido um pecado merecedor de morte, e tiver que ser morto, e o pendurares em um madeiro, seu corpo não permanecerá a noite toda no madeiro, mas de qualquer maneira o sepultarás naquele dia, porque aquele que é enforcado é amaldiçoado por Deus, para que não se contamine a terra que o Senhor teu Deus te deu como herança. Deuteronômio capítulo 22. A caridade para com o próximo. Se vires extraviado o boi do teu irmão ou a sua ovelha, não te desinteressarás deles. De qualquer maneira, os trará de volta ao teu irmão. E se teu irmão não estiver perto de ti, ou se não o conheceres, então trarás ele à tua própria casa e estará contigo até que teu irmão o busque, e o restituirás a ele. De igual maneira, farás com o seu jumento, e o mesmo farás com a sua veste, e com todas as coisas perdidas de teu irmão, que ele tiver perdido, e que encontrares, farás do mesmo modo. Não podes esconder-te. Não verás o jumento de teu irmão ou o seu boi caídos pelo caminho, e não te esconderás deles. Certamente o ajudarás a levantá-los outra vez. A mulher não vestirá aquilo que pertence a um homem, e um homem não vestirá a veste de uma mulher,
Porque todos os que fazem isso são uma abominação para o Senhor teu Deus. Se por acaso vires um ninho de ave no caminho, em uma árvore ou no chão, quer sejam filhotes ou ovos, e a mãe sobre os filhotes ou sobre os ovos, não pegarás a mãe com os filhotes, mas deixarás ir a mãe e ficarás com os filhotes, para que te vá bem e para que possas prolongar os teus dias. Quando edificares uma casa nova, farás um parapeito para o teu telhado, para que não tragas sangue sobre a tua casa, se algum homem cair de lá. Não semearás a tua vinha com sementes diferentes, para que o fruto da tua semente que semeaste e o fruto da tua vinha não se contaminem. Não lavrarás com um boi e um jumento juntos. Não vestirás uma veste de tipos diferentes, como linho e lã juntos. Farás franjas para os 4 cantos da tua veste com que te cobres. Se algum homem tomar uma esposa e entrar a ela e a odiar, e tiver oportunidade de falar contra ela e lhe trouxer má reputação e disser: eu tomei esta mulher e quando me cheguei a ela descobri que não era virgem. Então o pai da donzela e a sua mãe tomarão e apresentarão os sinais da virgindade da donzela aos anciãos da cidade junto à porta. E o pai da donzela dirá aos anciãos: dei minha filha a este homem como esposa, e ele a odeia. E eis que teve oportunidade de falar contra ela, dizendo: não achei virgem a tua filha. Mas estes são os sinais da virgindade de minha filha. E eles estenderão o pano diante dos anciãos da cidade. E os anciãos daquela cidade tomarão esse homem e o punirão. E o castigarão em 100 siclos de prata, e os darão ao pai da donzela, porque ele trouxe má fama a uma virgem de Israel, e ela será sua esposa, e ele não poderá despedi-la em todos os seus dias. Mas se isto for verdade, e os sinais da virgindade não forem encontrados na donzela, então eles levarão a donzela até a porta da casa de seu pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão com pedras, para que morra, porque ela fez tolice em Israel, agindo como prostituta na casa do seu pai. Assim afastarás o mal do teu meio. Se um homem for encontrado deitado com uma mulher que tenha um marido, então ambos deverão morrer, tanto o homem que se deitou com a mulher, como a mulher. Assim afastarás o mal de Israel. Se uma donzela que é virgem for prometida a um esposo, e um homem a encontrar na cidade e se deitar com ela, então trareis a ambos à porta da cidade e os apedrejareis com pedras, para que morram. A donzela, porque não gritou quando estava na cidade, e o homem, porque ele humilhou a esposa do teu próximo, assim afastarás o mal do vosso meio. Mas se um homem encontrar uma donzela prometida no campo, e o homem a forçar e se deitar com ela, então somente o homem que se deitar com ela morrerá. Mas a donzela nada farás, não há na donzela nenhum pecado merecedor de morte, pois é como quando um homem se levanta contra o seu próximo e o mata. Assim é este caso. Porque a achou no campo e a donzela prometida gritou, e não houve ninguém que a salvasse. Se um homem encontrar uma donzela que é uma virgem, que não é prometida, e a tomar e se deitar com ela, e eles forem encontrados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da donzela 50 siclos de prata, e ela será sua esposa, porque ele a humilhou. Não poderá despedi-la em todos os seus dias. Um homem não tomará a esposa do seu pai, nem descobrirá o manto do seu pai. Deuteronômio capítulo 23. Pessoas que são excluídas das Assembleias Santas. Aquele que for ferido nas pedras ou tiver seu membro cortado, não entrará na congregação do Senhor. Um bastardo não entrará na congregação do Senhor. Até a sua 10ª geração não entrará na congregação do Senhor. Um amonita ou moabita não entrará na congregação do Senhor.
até a sua 10ª geração, não entrará na congregação do Senhor eternamente. Porque não vos encontraram com pão e com água no caminho, quando saístes do Egito, e porque contrataram contra ti Balaão, o filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Apesar disso, o Senhor teu Deus não deu ouvidos a Balaão, mas o Senhor teu Deus converteu a maldição em uma bênção para ti, porque o Senhor teu Deus te amava. Não buscarás a paz deles, nem a sua prosperidade, todos os dias para sempre. Não abominarás um edomita, porque é teu irmão. Não abominarás um egípcio, porque foste estrangeiro em sua terra. Os filhos que eles gerarem entrarão na congregação do Senhor em sua 3ª geração. Quando o exército sair contra teus inimigos, então guarda-te de toda coisa má. Se houver entre vós algum homem que não esteja limpo, por razão de alguma contaminação que lhe aconteceu durante a noite, então deverá sair do acampamento e não entrará no acampamento. Mas quando entardecer, se lavará com água e depois que o sol se puser, entrará no acampamento outra vez. Também terás um lugar fora do acampamento para onde irás, e terás uma pá sobre a tua arma, antes de te acocorares fora. Com ela cavarás e te virarás e cobrirás aquilo que saiu de ti. Porque o Senhor teu Deus anda no meio do teu acampamento, para te livrar e entregar os teus inimigos diante de ti. Portanto, o teu acampamento será santo, para que ele não veja nada imundo em ti, e não se afaste de ti. Não entregarás ao seu amo o servo que fugir do seu amo e for até ti. Ele habitará contigo, entre vós, naquele lugar que ele escolher, em uma das suas portas, onde ele assim quiser, não o oprimirás. Não haverá prostituta entre as filhas de Israel, nem um sodomita entre os filhos de Israel. Não trarás o salário de uma prostituta, nem o preço de um cão, à casa do Senhor teu Deus por algum voto, porque essas 2 coisas são abominações para o Senhor teu Deus. Não emprestarás com usura a teu irmão, usura de dinheiro, usura de provisões, usura de qualquer coisa que seja emprestada com usura. A um estrangeiro poderás emprestar com usura, mas a teu irmão não emprestarás com usura, para que o Senhor te possa abençoar em tudo o que puseres a mão na terra que vais possuir. Quando fizeres um voto ao Senhor teu Deus, não descuidarás de cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente exigirá o cumprimento de ti, e haverá pecado em ti. Mas se te abstiveres de fazer o voto, não haverá pecado em ti. Aquilo que sair de teus lábios, guardarás e farás, até mesmo uma oferta voluntária, conforme o que juraste ao Senhor teu Deus, o que prometeste com a tua boca. Quando vieres à vinha do teu próximo, então poderás comer uvas, conforme o teu desejo, até que estejas saciado, mas não porás nenhuma no teu vaso. Quando vieres à plantação de grãos do teu próximo, então poderás arrancar as espigas com a tua mão, mas não poderás passar uma foice na plantação do teu próximo.